Vamos lá, primeira questão da atividade da lista 6. Primeira questão pede para que coloque certo, coloque C ou E, certo ou errado, em cada uma das 4 alternativas, A, B, C e D. Aqui diz, raiz de 21 é igual a raiz de 3 vezes raiz de 7. Bom, como é raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 7, quer dizer que o índice do radical é o mesmo. O que é isso? É o 2 que tem bem aqui e não aparece. O índice do radical. O índice do radical é esse número aqui, tá? Como ele é igual, eu posso escrever isso dentro da mesma raiz. Raiz quadrada de 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. Então vai ficar raiz quadrada de 21. Então tá certo. Primeira alternativa é C. Vamos lá para a segunda. A segunda diz assim: raiz cúbica de 40 é igual a raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 10. Pode ser escrito como raiz cúbica de 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Então, raiz cúbica de 40. Então, a letra B também está certo. Vamos para a letra C. A letra C diz assim: raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5. É raiz quadrada de 10? Não, né? A gente tem aqui índices diferentes, ou seja, aqui é 3 e aqui é 2. Então ele multiplicou 2 vezes 5, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não posso escrever dentro do mesmo radical o 2 e o 5. Eu só poderia fazer isso se aqui também fosse 3, ou se os dois fossem 2. Aí eu poderia escrever dentro do mesmo radical. Eu posso igualar esses índices aqui, mas isso é uma outra história. Então, nesse caso, eu vou colocar o E, porque está errado, tá? E vamos lá para a letra D agora. A letra D é uma sequência de multiplicações, só que tudo com índice 2. Índice 2 aqui, índice 2 aqui e índice 2 aqui. Ou seja, tudo raiz quadrada. Então eu posso escrever como raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5. Ou seja, eu posso escrever tudo dentro do mesmo radical. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então aqui está correto. Então a sequência aqui é C, C, E, C. Pronto, vamos lá para a segunda questão. Calcule indicando o resultado sem radical. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma multiplicação de 2 radicais, raiz de 3 vezes raiz de 12. Eu posso colocar tudo dentro do mesmo radical. Então vai ficar raiz de 3 vezes 12. Então vai ficar raiz de 36. Raiz de 36 é exato. Se você não souber, você pode fatorar. Pega o 36, aí vai dividindo por 2, por 2, por 2 e assim por diante. Mas nesse caso aqui, eu sei que a raiz de 36 é exata. Então, é 6. Pronto. Letra B. Muito fácil, né? Letra B. Eu tenho uma raiz cúbica e outra raiz cúbica. Então eu posso escrever tudo dentro do mesmo radical. Raiz cúbica de 2 vezes 4. Isso vai dar raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 também é exata. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, 2 ao cubo
é 8. Então a raiz cúbica de 8, é só passar esse 3 para cá fazendo a operação inversa. Olha. O 3, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então vai ficar assim, raiz cúbica de 8 retorna 2. Tá ok? Então deixa eu apagar aqui e colocar o resultado. Raiz cúbica de 8 é 2. Muito fácil. Vamos lá para a letra C. Eu tenho a raiz quinta e a raiz quinta. É o mesmo radical, é o mesmo índice do radical. Então, índice 5, raiz índice 5 de 8 vezes 4. Eu posso escrever tudo dentro do mesmo radical. Eu vou ficar com raiz quinta de 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, não. 8, 16, 32. É isso mesmo. Que vai dar 2. Por que vai dar 2? Porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então a raiz quinta de 32 é igual a 2. Tá bom? Deixa eu apagar aqui que está ficando bagunçado. Então vamos lá. Aqui é 6, 2 e 2, né? Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11. É a mesma coisa que raiz quadrada de 11 vezes 11. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 121. Ou raiz quadrada, não é 11 vezes 11? Então é a mesma coisa que 11 ao quadrado. Raiz quadrada de 11 ao quadrado, eu vou cortar esse com esse. Lembra que tem o 2 aqui. Eu estou cortando esse 2 com esse 2. O que acontece? Esse 11 sai da raiz. Então fica igual a 11. Pronto. Raiz de 11 vezes raiz de 11 é igual a 11. E vamos lá para a letra E. A letra E... Isso aqui é da outra questão, é? Não sei. Tá, vamos lá. Raiz quadrada, mesmo esquema. É raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Ou seja, radicais de mesmo índice, 2 e 2. Então eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz. 2 vezes 50. Que vai dar raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Tem segredo. Deixa eu ver aqui. Ah tá, essa é a letra F, né? Deixa eu voltar para... Então vamos lá, letra F é raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de meio. É isso? É. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de meio. Isso vai dar raiz quadrada de 8 vezes meio. 8 vezes meio é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então pronto. Acabou a segunda questão. Todos fora da raiz, né? Porque são todos raízes exatas. Vamos lá para a terceira. Deixa eu arrumar aqui. Terceira questão. Divisão de raízes. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui com tá, então eu tenho aqui raiz de 14 dividido por raiz de 2. Eu posso escrever isso assim: raiz de 14 dividido por raiz de 2. Ou eu posso escrever tudo dentro da mesma raiz. Isso é a mesma coisa que raiz de 14 sobre 2. E aí, como está tudo dentro da mesma raiz, eu faço a divisão. 14 dividido por 2 é 7. Então vai ficar raiz quadrada de 7. E pronto. Esse caso aqui não tem mais o que fazer.
apagar e deixar só o resultado aqui. Raiz quadrada de 7. A letra B é raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 5. Então é a mesma coisa, eu vou escrever tudo dentro da mesma raiz. Raiz cúbica de 20 sobre 5. 20 dividido por 5 é 4, então eu vou ficar com raiz cúbica de 4. Pronto. Também não tem mais o que fazer, não dá para fatorar, não tem nada. A letra C. A letra C, eu tenho um 8 aqui na frente. Então vai ficar assim, ó, 8 raiz de 10 dividido por raiz de 2. Então eu vou conservar esse 8 aqui que está fora e escrever 8 vezes. Lembra que tem um vezes aqui, tá? 8 vezes raiz de 10. Então vai ficar 8 vezes raiz de 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. Então vai ficar 8 vezes raiz quadrada de 5. Resultado 8 raiz de 5. 8 raiz quadrada de 5. E para finalizar, a letra D. A letra D também eu vou escrever em forma de fração. Eu escrevo em forma de fração porque eu acho mais simples, tá? Mas isso não obriga você a escrever em forma de fração. Então eu vou ficar com 20 raiz de 20 dividido por 5 raiz de 2. Olha lá, de cara eu posso simplificar aqui, porque aqui está multiplicando e aqui também. Então multiplicação eu posso simplificar. 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, 4. 5 dividido por 5, 1. Então vai ficar como? Vou escrever aqui, ó. Vai ficar 4 raiz de 20 sobre 1 vezes raiz de 2. Só que 1 vezes raiz de 2 não precisa desse 1, então eu posso vir aqui e apagar ele, ó. Então eu vou ficar com 4 raiz de 20 sobre raiz de 2. Aí eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz. 4 raiz de 20 dividido por 2. Vai ficar 4. 20 dividido por 2 é 10. Então vai ficar 4 raiz de 10. 10 é 5 vezes 2. Não dá para simplificar mais do que isso. Não dá para fatorar. Então é isso. 4 raiz de 10. Quarta questão diz assim: 2 raiz de 5 mais raiz de 5 e 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 são respectivamente iguais a... Bom, eu tenho duas sentenças matemáticas aqui. 2 raiz de 5 mais raiz de 5. 2 raiz de 5 mais raiz de 5. Aqui é mais, né? Então, eu vou ficar com 2 raiz de 5 mais raiz de 5. Lembra que aqui na frente desse cara tem um 1, tá? Então é 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5. Quanto é que dá isso? É só somar esses dois. 2 mais 1, 3. Então eu vou ficar com... Deixa eu puxar direto daqui. Isso tudo vai dar 3 raiz de 5. Porque eu estou somando 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5. Lembra que isso aqui, o raiz de 5, é uma constante. É como se fosse um número, uma letra. É como se fosse 2x mais x, que vai dar 3x. A mesma coisa aqui, ó. 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5. Então pode ser a letra D, pode ser a letra E e pode ser a letra A. Eu já sei que B está errado e C também. Vamos lá para outra sentença. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5.
Aqui eu posso escrever raiz de 5 e raiz de 5 dentro da mesma raiz. Então vai ficar 2 raiz de 5 vezes 5. Ou seja, 2 raiz de 25. 25 tem raiz quadrada exata, é 5. Então vai ficar 2 vezes 5. Isso tudo aqui, raiz de 25, eu substitui pelo resultado, que é 5. 2 vezes 5, 10. Então, entre essas três alternativas, a única que dá 10 é essa aqui. Resposta certa, letra A. 3 raiz de 5 e 10. Pronto, vamos lá para a quinta e última questão. Na figura, as medidas indicadas são dadas em centímetros. Determine a área desse retângulo. São dadas em centímetros. Então, quer dizer que isso aqui é 5 raiz de 2 centímetros e 3 raiz de 2 centímetros. E que é a área do retângulo. A área do retângulo, a área do quadrado, é sempre a mesma coisa. Como é que eu faço para calcular? Eu multiplico a base vezes a altura. Isso serve para achar a área de qualquer retângulo, tá? Eu vou multiplicar as duas dimensões. Uma dimensão aqui e outra dimensão aqui, tá? Então eu vou multiplicar isso e vou encontrar a área. A área é igual a 5 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Bom, eu vou ficar com 5 vezes 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu só organizei, tá? Eu trouxe esse 3 para cá e o raiz de 2 deixei um do lado do outro. Então eu vou ficar com 5 vezes 3, 15. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4. Então eu vou ficar com 15 raiz de 4. Raiz de 4 exato dá 2. Então eu vou ficar com 15 vezes 2. Vendo que tem um vezes aqui. Então eu vou ficar com 30 centímetros quadrados, tá? Porque a medida é centímetro. E quando eu multiplico centímetro vezes centímetro, eu vou ficar com centímetro quadrado. Então a área desse retângulo, 30 centímetros quadrados. Tá ok? Tranquilo, né?